A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O Brasil vira e mexe, muda as regras no meio do jogo. E esse é um problema seríssimo. Nós nunca sabemos quando temos ou não temos segurança jurídica, mesmo em relação à produção de alimentos. E hoje eu vou falar de um assunto extremamente relevante e atual. Eu vou conversar com Cleuci Júnior, que é zootecnista, diretor da Unidade de Negócios Ruminantes da Phibro Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista será: Brasil limita o uso da virginiamicina como aditivo zootécnico. Cleuci, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui e com certeza teremos uma excelente prosa. Divino, agradeço o convite, muito obrigado. Obrigado pela gente poder conversar, ter essa prosa a respeito de um assunto quente, saiu aí nas últimas semanas e tem dado muito o que falar. Muito obrigado para a gente poder conversar a respeito. Cara, virginiamicina. Eu tenho certeza que a maioria da população jamais ouviu falar esse nome. Virgínia é normal, né? Porque é uma influência famosa que tem aí. Mas virginiamicina, eu tenho certeza que é a primeira vez para muita gente. Explica para nós o que é isso. Bom, a virginiamicina é um antimicrobiano, é um antimicrobiano utilizado na produção animal já há algum tempo, né? E ele atua nas bactérias do rumen. Ele atua ali dentro do rumen do bovino, controlando a população gram-positiva ali, principalmente, e de forma que inibe a produção de ácido lático, ou seja, se evita ali dentro do rumen que tem uma produção muito alta de ácido lático e que poderia causar problemas para o animal. Então, ela controla aquela população microbiana ali no rumen do animal. Cara, pode-se dizer que ele é um antibiótico ou não? Sim, é um antimicrobiano, é um antibiótico, exato. É um antibiótico da família das Streptogramíneas, que sim, é um antimicrobiano para controle de bactérias, né? Bactérias, nesse caso, nós estamos falando especificamente no rumen do animal. Perfeito. Por que esse produto foi utilizado durante tantos anos como um melhorador de desempenho na nossa pecuária? Isso é interessante. Na verdade, não só ele, mas a gente tem alguns outros antimicrobianos utilizados como melhorador de desempenho, né? No caso da virginiamicina, ele foi muito utilizado, como eu falei antes, por conseguir atuar nas bactérias ali do rumen. Ele consegue modular essa população bacteriana ali de forma a gente aproveitar melhor os recursos do alimento ingerido pelo bovino. Então, quando a gente modula ali, quando a gente faz nutrição, né, Divino? Hoje em dia a gente fala que a gente não está fazendo uma nutrição só para o boi, a gente está fazendo nutrição para aquela população que está no rumen do animal, que é um outro ser vivo que está ali também. Então, esse controle dessas bactérias ali é importante, e aí a gente consegue aproveitar melhor o alimento consumido e assim transformar isso em carne, em leite, seja o que for. E por isso que ele foi bastante utilizado, porque ele traz ganhos expressivos para o produtor. Eu te perguntei, a pergunta que eu fiz anteriormente, ela é até, de certa forma, eu acho que importante da gente esclarecer, porque muita gente questiona isso. Por exemplo, o frango cresce rápido,
porque usa antibiótico, o boi é abatido mais rápido porque usa antibiótico, sabe essas coisas, essas dúvidas assim? E até que ponto isso afeta ou não a saúde da população? Você, como especialista nessa área, que trabalha numa empresa, eu já tive a oportunidade de ir até aí, eu conheço a empresa de vocês, a grandiosidade dela, a seriedade dessa empresa. Eu gostaria que você fizesse um esclarecimento para a população agora a respeito desse tema. Primeiro, sim, é um assunto extremamente importante essa questão de uso responsável de antibiótico. Antibiótico é uma ferramenta que a gente tem, né, tanto humano quanto no animal, e o principal uso dele é para controle de doenças, obviamente. Então, o uso de antibiótico ele não pode ser confundido com o uso indiscriminado. Acho que esse que é o ponto. O antibiótico é uma ferramenta necessária, porque sem ele, na verdade, a gente ia ter muitos outros problemas, ia ter muito mais doença. Então, na hora de controlar uma doença, de controlar uma infecção, a gente tem que fazer uso de antibiótico. E o que a gente defende é o uso responsável. Não usar de qualquer forma, não usar quando não necessário, porque isso sim a gente poderia causar problemas no futuro da população por causa dessa contaminação cruzada ou essa, vamos dizer, esse. Hoje em dia a gente fala muito de saúde única, né, Divino? Não é mais o animal ou o Isso. humano. O termo é saúde única, É, né? é Tá tudo One Health. interligado. Exatamente, One Health, está tudo interligado. E essa questão de uso responsável de antibiótico é uma das principais plataformas dessa One Health. Tá? Vamos falar agora com o produtor rural. O produtor rural que ele tem uma criação de suínos, ou de frango, ou de bovinos, ou até mesmo dos três. Enfim, o que muda na prática para o produtor rural agora que o Ministério da Agricultura proibiu esse uso específico? Até dia 23 de outubro, ele pode usar tranquilamente. Tá? Isso, e por que esse entendimento? Eu acho que o Ministério foi muito inteligente, Divino, em dar um período de adaptação do mercado, um período de transição. O impacto na cadeia de uma proibição abrupta, uma retirada abrupta, seria gigantesco, porque certamente isso ia influenciar a produtividade, não ia dar tempo do produtor tomar melhores decisões. Então, ele deu um tempo para que a cadeia se adequasse, porque isso seria uma tragédia, uma proibição abrupta, e os prejuízos seriam enormes. Um levantamento feito pelo CPEA seria algo em torno de 2,5 bilhões de prejuízo na cadeia que se teria por uma proibição abrupta. Tá? Vamos falar agora para o Então, até dia consumidor 23 final. não. Pois não. Pois não. Pode É. concluir. Então, até dia 23 de outubro, nada muda, porque tem esse período aí de transição que pode utilizar ainda a ração pronta, pode utilizar o aditivo que está lá, pode fabricar novas rações ainda utilizando esse aditivo produzido. Então, até dia 23 de outubro, nada muda. Após o dia 23 de outubro, o uso como melhorador de desempenho aí não pode ser mais utilizado, né? Então, não se pode, a partir dessa data, utilizar a virginiamicina, que é uma dessas que estavam na portaria, como aditivo melhorador de desempenho. Vamos falar agora para o consumidor final, aquele que vai lá e compra a carne, que come essa carne depois. Isso traz algum perigo para a saúde, o consumir a carne de um animal que comeu a ração que tem esse melhorador de desempenho? Zero. Virginiamicina não é absorvida. A virginiamicina é um antimicrobiano que não é absorvido pelos tecidos, então não há resquício na carne, não há resquício em nenhuma parte do animal, então zero risco o consumo de animais que tenham sido tratados com esse antimicrobiano. Cleuci, essa proibição, ela aconteceu porque esse produto perdeu a eficácia, perdeu a eficiência, ou foi por uma questão de saúde pública mundial?
O que que fez isso acontecer agora, assim? Porque para vocês da indústria pode ser que isso talvez tivesse sido vinha sendo preparado ao longo do tempo, eu não sei, até gostaria que você dissesse isso, ou foi assim, pegou todo mundo de surpresa? Não, não, isso já é algo que vem sendo discutido. A primeira vez que saiu uma consulta pública a respeito do tema foi em dezembro de 2018. Então, nós já estamos indo aí para quase 8 anos tratando desse assunto. Então, era algo sabido que ia acontecer. É uma adequação do Brasil às regras internacionais, né? Não, o produto não perdeu efeito, o produto não perdeu segurança, ele é extremamente seguro, continua sendo muito efetivo para o que se propõe, mas há uma adequação do Brasil com as normas internacionais, do OMS, onde se evita o uso de antimicrobianos como aditivo melhorador de desempenho, resguardando que a gente utilize os antimicrobianos realmente em situações necessárias e que são pertinentes o uso dele para evitar danos maiores. Então, é uma padronização, vamos dizer assim. Nós, como indústria, né, a Phibro como indústria, e uma das nossas moléculas é a virginamicina, já era algo que a gente vinha se preparando há muito tempo para isso, a gente está em acordo com isso, né? Nós trabalhamos muito próximo ao mapa para que as coisas saíssem do papel e fossem realmente, e o momento chegou. É um momento que já vem se falando há 8 anos, quase 8 anos, e agora a gente entende que era o momento correto dessas coisas acontecerem. Acho que uma informação importante, o Brasil era um dos poucos países que ainda utilizava como aditivo melhorador de desempenho essa molécula. Vários outros países já utilizavam essa molécula como terapêutico, que é o que a gente defende, que é a possibilidade de usá-la como, quando há o problema, da gente poder tratar com o que deve tratar corretamente. Explica para a nossa audiência o que que significa resistência antimicrobiana. Resistência antimicrobiana, e esse é um tema que realmente vale a pena entender, porque as bactérias têm uma mutação muito rápida. E cada vez mais elas têm ficado resistentes a antimicrobianos que já existem no mercado. Então, quando a gente usa isso de forma indiscriminada, a gente está colocando aquela bactéria em contato com aquele antimicrobiano e ela vai gerando uma resistência. E aí, quando você necessita, aquele antimicrobiano já não soluciona mais o problema, já não mata aquela bactéria causadora de problema para o humano, né, nesse caso. Então, por isso, essa restrição de uso de antimicrobianos de forma indiscriminada, né, que se por muito tempo se utilizou, para um controle desse uso, para realmente usar quando necessário, para que não se crie essa resistência e os antimicrobianos ainda façam o seu papel quando necessário para controle de doença, controle de qualquer coisa que venha acontecer. Não sei se foi tão claro assim. Ótimo, você foi perfeito. Você foi perfeito. É exatamente isso que eu gostaria de ouvir e entender de você. Porque E acho. eu parto do princípio, Cleuci, que quando eu não entendo, o meu ouvinte também, muitos deles não entenderam. Eu te Perfeito. entendi, então eu acho que E uma informação que é muito importante, por isso toda essa preocupação com resistência antimicrobiana e a gente tomar os meios cabíveis para esse controle, resistência antimicrobiana hoje em dia já mata mais que acidente de carro. É realmente um grande problema, né? Porque as superbactérias, a existência de começarem se utilizar de forma indiscriminada, vai se criar resistência e daqui a pouco a gente não consegue combater as bactérias e isso gera muito problema para nós humanos. Então, sim, é uma preocupação, temos que estar antenado com isso, temos que estar sendo responsáveis com o uso de antimicrobiano e por isso que a Phibro nunca foi contra a essa proibição, muito pelo contrário, a gente entende que é algo necessário, que é algo que faz sentido e que a gente precisa estar alinhado com padrões internacionais e utilizar o que a gente tem e poder utilizar da forma correta. O Brasil vende muita carne.
Vende muita carne suína, muita carne bovina, muita carne de frango para diversos países. Nós vendemos muito, tanto é que isso ajuda a nossa balança comercial. Com essa proibição, com essa mudança na regra a partir de agora, nós iremos vender mais carne do que vínhamos vendendo ou não alterará a colocação do nosso produto no mercado internacional? Não, eu não acredito que venha vender mais carne, né? Mas há sim uma. Porque o Brasil vende bastante carne, a gente já está bastante penetrado em vários mercados, né? A China é o nosso principal mercado. Quando a gente teve o tarifaço agora, Estados Unidos importava bastante carne nossa, e isso ia complicar para chegar nos Estados Unidos por causa da competitividade com o tarifaço. O Brasil encontrou novos mercados, então o Brasil é um país muito bem posicionado em relação à carne, à proteína animal, né? E aí vamos falar de carne bovina, suína e de frango. Então, não, eu não acredito que isso traga mais mercados, porque a gente já está bastante penetrado, mas sem dúvida é politicamente interessante estar posicionado dessa forma. Não digo nem pela proibição do uso como antimicrobiano, mas de entender que o Brasil está seguindo normas internacionais. Então, acho que isso faz muito sentido e nada diferente a gente esperaria nessa altura do campeonato, né? Porque a cadeia é extremamente importante para essa cadeia de produção de proteína é extremamente importante para a economia brasileira. Sim. Eu estou falando aqui de boi, de frango e de porco. Eu não te perguntei anteriormente, peixe também, na ração do peixe também usa esse antimicrobiano? Não, o peixe já não utilizava, ele era utilizado exatamente para suínos, frangos e bovinos. Uhum. Eu acho que uma dúvida que as pessoas devem estar tendo agora é o seguinte: bom, com essa proibição, a partir de agora, os animais vão demorar mais tempo para ganhar peso? Então, por exemplo, aquele frango que vinha cada dia demorando menos tempo para ficar no ponto, aquele boi que ficava cada vez menos tempo no pasto, a partir de agora muda alguma coisa ou continua do mesmo jeito? É, assim, o que a virginiamicina faz hoje, vou falar por bovinos nessa hora, não tem outra molécula que faça igual. Então, substituição do efeito dela como acidose, que é um problema que acontece hoje, não existe. Então, se tiver uma mexida de dieta, alguma coisa, pode ser que isso demore, sim, isso afete a produtividade. Vamos falar. Então, você vai ter um animal com um pouco menos de peso lá ao final do ciclo dele. Tem outras formas de tentar contornar isso? Sim, tem outras formas, tem outros recursos, mas se não for feito isso de forma bem pensada, sim, pode demorar mais e pode ter efeito nessa produtividade animal. Não tenha dúvida disso. A indústria já conseguiu um substituto para esse produto? Você disse que vocês já vinham se preparando, que isso já deu um tempo, 8 anos que tem essa conversa. Deu tempo de se buscar, porque a pesquisa, nós sabemos disso, a pesquisa é demorada. Conseguir novas moléculas sempre demora muitos anos. Vocês tiveram um tempo hábil para conseguir produtos capazes de substituir essa virginiamicina? A gente tem, obviamente, outros produtos no portfólio, né? Trabalhamos com probiótico, que seria natural, e outros produtos, mas acho que o que vale ainda de vir é falar assim, o que a virginiamicina faz hoje, principalmente em bovinos, não existe outra molécula que faça igual. Por isso que a gente defende o uso dela ainda como terapêutico, que é em casos que seja necessário a utilização, se utilize com os controles necessários para isso, né? Então não é uma o que a gente tem trabalhado junto ao mapa também não é uma proibição assim, a virginiamicina foi proibida, ela foi proibida como aditivo melhorador de desempenho, mas não uma molécula proibida, porque a gente entende que ela tem ainda um papel importante na saúde dos bovinos, né? E quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de maior produtividade, estamos falando de bem-estar animal,
tudo isso está atrelado à saúde e usar da forma correta. Então, esse é o ponto. Porque o que ela faz ainda não tem nada que faça igual. Então, a gente entende que ela ainda é importante, só que num cenário diferente do uso indiscriminado. Qual que é a diferença entre usar um produto desse para fim terapêutico e melhorar o desempenho? Como melhorador de desempenho, eu boto ele na ração e eu espero que isso me traga o ganho de peso, por exemplo. Né? E aí pode ser em animal sadio também e tudo, isso me entrega. Quando eu falo que eu estou usando ele como terapêutico, eu falo que eu tenho um risco. Então, tem vários fatores que causam risco de acidose no bovino. A alimentação é um deles, né? Mas o ambiente, o calor, a raça, vários outros fatores causam risco de acidose. E o animal, quando entra em acidose, obviamente, além de desempenhar menos, isso traz laminite, isso traz timpanismo, isso traz várias coisas ao animal que não faz sentido e com isso ele tem a saúde afetada. Então, quando a gente está defendendo o vigilância nesse ponto terapêutico, animais que tenham risco ou que estão em estado de acidose poder fazer uso da molécula para controle de acidose, né? E não com fins apenas de maior produtividade, maior produção. Eu uso apenas para ganhar peso. Não, não é isso. Eu uso para controlar problema de saúde do animal. Com essa proibição, você acha que pode haver alguma alteração recomendada nas práticas de manejo para que pelo menos se amenize esses problemas? Sem dúvida, sem dúvida. Tem várias coisas no manejo que podem auxiliar e reduzir esses problemas. Então, uma dieta, às vezes, com mais fibra, e aí eu já reduzo o risco de acidose, né? Controle de limpeza dos currais de confinamento, porque quando a limpeza do curral de confinamento está ruim, aumenta a chance de acidose. Horários de trato, rotina de trato. Então, tem várias coisas que podem ser feitas no manejo para reduzir o risco, né? Inclusive, a nossa equipe está sendo muito preparada exatamente para auxiliar nisso, porque, de novo, o nosso posicionamento da Fiber é muito claro. Queremos ter a molécula para utilizar quando necessário e não para uso indiscriminado. Então, nossa equipe está sendo preparada, a equipe de campo, para auxiliar o produtor a não precisar. E se precisar, a gente tem o recurso para isso. Esse é o trabalho que vem sendo feito. Eu recebi uma pergunta aqui agora, que eu acho que ela é relevante, eu gostaria de trazer para você. Na prática, o preço da carne no supermercado pode sofrer algum impacto devido a essa mudança tecnológica no campo? Se não for feita uma transição bem feita, pode. Se não for feita uma transição bem feita, sim, pode. Né? Porque se eu tenho menor produtividade, isso acaba refletindo em menor disponibilidade e aumentando o custo. Agora, se a gente fizer uma transição bem feita, aproveitar esse período para uma transição bem feita, não, o impacto lá no consumidor final vai ser praticamente zero. Quais são os principais cuidados para que essa transição seja bem feita? Importante. Então, você tem agora um período que você pode utilizar a molécula. Avalie esse período, faça o seu programa nutricional, converse com o nutricionista a respeito das melhores práticas para evitar a acidose e assim você poder retirar, se for necessário, retirar a molécula sem ter perda de produtividade. Então, eu acho que esses são os cuidados. Conversar com o veterinário. O veterinário é uma peça importante nisso, porque quando a gente fala de uso terapêutico, é necessário ter o veterinário fazendo a indicação. Assim como nós, como hoje precisamos de um antibiótico, tem um médico que te dá a receita, você vai na farmácia e compra. Vai ser a mesma coisa quando passar terapêutico. Vai ser necessário um veterinário
passar a receita que para X animais, essa dose, essa recomendação, para aí poder produzir a ração com o medicamento e aí poder utilizar para controlar o problema. Então, acho que esse é o fluxo, assim, entende bem cada passo desse, como as coisas funcionam, para não tomar atitudes muito drásticas, dependendo do jeito que a informação chegou. Isso foi a publicação só na semana passada. Semana passada foi uma loucura de desinformação no mercado. Muita gente fala, não pode usar a partir de hoje. E aí, esse pânico que se causa é a pior coisa que pode acontecer. Porque esse pânico, sim, faz com que pessoas tomem decisões precipitadas, e aí nem sempre as decisões precipitadas são as melhores. Nem sempre não, arrisco eu falar que nunca são as melhores as decisões precipitadas. É verdade. Bom, eu já falei da grandeza da Fibra, eu já falei do quanto a empresa é responsável, eu já falei do quanto vocês trabalham com seriedade. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui agora, porque eu já fiz algumas dezenas de entrevistas com pessoas que sempre disseram: a proteína animal brasileira é de extrema qualidade e é saudável, tanto é que ela é comercializada para centenas de países. Então, eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem de tranquilidade para a população que nos ouve, que vai daqui a pouquinho comprar uma carne, que vai comer uma carne, para que essa população, de repente, não pare de comprar esse alimento com medo, né? Como você disse, nós temos uma preocupação, nós temos uma responsabilidade com a informação. Então, traga essa Exato. mensagem, por gentileza. Não, podem ficar tranquilos em relação a isso. Assim, a cadeia produtiva de proteína do Brasil é uma das maiores do mundo, segue padrões de altíssima qualidade, não coloca em risco saúde de ninguém, muito pelo contrário, né? Isso começa lá na ponta. O Brasil tem se profissionalizado cada vez mais, a gente está vendo melhores práticas de ponta a ponta, né? Os frigoríficos brasileiros são extremamente sérios, né? Tanto é que são os maiores do mundo hoje em dia, vem ganhando cada vez mais espaço. Então, a mensagem é de muita tranquilidade mesmo, pois o que é feito no campo até chegar na mesa, pode ter certeza que tem cuidado de ponta a ponta e seguindo as melhores práticas, seguindo os melhores formas de produção, tanto no campo quanto na indústria. Eu só tenho a te agradecer por vir aqui esclarecer para a população, por se colocar diante da população. Eu acho que é muito importante isso, ouvir essa mensagem de tranquilidade, ouvir essa mensagem de conforto, né? Justamente para evitar a desinformação, justamente para evitar o pânico, né? E você fez isso muito bem, eu te agradeço extremamente por trazer essas informações para a nossa audiência. Eu que agradeço, a Fábio que agradece. Nosso compromisso é sempre com a informação, com as melhores, trazendo as melhores informações. E nesse mundo de muita fluidez e rapidez nas notícias, combater fake news é algo que vira rotina muitas vezes, né? Imagino no mundo do jornalismo isso o tempo inteiro, checando as coisas e trazendo informações corretas. Então, muito obrigado pelo espaço. Estamos sempre à disposição, às ordens. E foi um grande prazer esse bate-papo. É muito importante isso aqui, Cleuci, eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso, porque enquanto às vezes a gente fica aqui em longas conversas, trazendo a informação, tem pessoas que pegam o celular e estão publicando coisas ali rápidas, do jeito que elas pensam, do jeito que elas acham. Meu amigo, isso espalha igual pólvora, igual fogo Exato, na palha, exato. né? E a gente precisa realmente trazer essa informação profunda, nada raso. Obrigado, meu amigo, um abraço. Às ordens. Muito obrigado. Gente, vamos continuar comendo a carne com tranquilidade. Carne de frango, carne de porco, carne suína. Eu, por exemplo, vou continuar comendo a minha carninha tranquilamente, como sempre comi. Gosto de um churrasquinho. Então, não se preocupem. O Brasil tem segurança alimentar. Nós mandamos para o mundo aquilo que há de melhor, senão o mundo não compraria. Tá bom? Eu conversei com o Cleucir Júnior, que é zootecnista, é diretor da Unidade de Negócios Ruminantes da Fibro Saúde Animal. E ele veio aqui para esclarecer. O tema foi: Brasil limita uso da Virgínia Micina
como aditivo zootécnico. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, deixe comentários. É extremamente importante você deixar os seus comentários. Deixe perguntas também, que depois ele pode responder para você. Tá bom? Se inscreva no nosso canal. Grande abraço e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.